E aí, pessoal, vamos continuar a nossa revisão, só que agora vamos falar de dilatação térmica. Dilatação térmica, ok? Vamos primeiro definir o que é dilatação térmica, galera. O que seria dilatação térmica? Dilatar, né, significa que você está modificando as dimensões de um determinado objeto, material, alguma coisa desse tipo. Isso é dilatação. Então, quando a gente fala que a gente está tendo uma dilatação térmica, isso significa que a gente está provocando uma mudança nas dimensões de um corpo devido a um recebimento ou uma perda de energia térmica, ou seja, calor. Então, se eu aqueço um objeto, né, ele vai sofrer dilatação no sentido de sofrer uma expansão, porque as moléculas vão tentar se afastar pelo grau de agitação molecular. Quando a gente resfria um objeto, a gente tende a fazer com que ele contraia, né? Então, a dilatação térmica no sentido de contração. Então, você está tendo uma diminuição das dimensões do objeto. Então, isso é dilatação. Então, a gente coloca aqui, dilatação é a variação das dimensões de um objeto, um corpo, alguma coisa, um objeto, devido à variação de temperatura. Isso é dilatação. E aí a gente tem que entender o seguinte: o nosso foco inicialmente aqui nesse vídeo é falar sobre dilatação dos sólidos. Os sólidos ele tem três tipos de dilatação possível, né? Então vamos listar cada um aqui, ó. E aí, ó, primeiro tipo, a gente tem a dilatação linear. Depois, a gente tem a dilatação superficial. Superficial. E depois a gente tem a dilatação volumétrica. Volumétrica. Tá aí. Então, ó, três tipos: dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Ah, qual que é a diferença entre elas? A dilatação linear é uma dilatação em uma dimensão. O que quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente só vai se preocupar com uma medida do objeto, que, na maioria das vezes, é o comprimento do objeto. Então, a gente está pensando no comprimento. Então, como é que é a dilatação? A dilatação é o seguinte, ó. A variação deste comprimento depende do comprimento inicial, que é o L0, vezes o coeficiente de dilatação, que é o gama, desculpa, o alfa, vezes a variação de temperatura. Então, tá aí a nossa dilatação linear. Então, recapitulando, a dilatação linear ela ocorre em uma dimensão, ou seja, só o comprimento que a gente está preocupado. Ela depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Ah, Dejon, peraí, você falou agora um termo aí diferente, né? O que é esse coeficiente de dilatação? Vamos colocar aqui, ó. Coeficiente de dilatação. Nesse caso aqui é o linear, né? Que a gente está falando de dilatação linear. O que é esse coeficiente? Esse coeficiente, pessoal, ele diz para nós o quanto que um objeto varia do seu comprimento com a variação de 1 grau de temperatura. É isso que é o coeficiente de dilatação linear. Então, como exemplo, né, vou colocar aqui, ó, exemplo, tá? Exemplo. Vamos falar que o coeficiente de dilatação de um determinado material X é 2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, ó, graus Celsius a menos 1 é a unidade, tá? É a unidade de medida. Então, não preocupa com isso. Não vai achando que isso aqui é alguma coisa que você precisa fazer, não. Isso aqui é a unidade de medida, tá? Medida em graus Celsius.
Ele está dizendo aqui para nós o seguinte, que a cada 1 grau Celsius que mudar a temperatura, vai ser variado 2 vezes 10 a menos 3 no comprimento desse objeto. Então vamos supor que ele aqueceu. Se ele aqueceu, esse objeto vai aumentar 2 vezes 10 a menos 3 no seu tamanho. Se resfriou, esse objeto vai diminuir 2 vezes 10 a menos 3 no seu tamanho. Isso significa coeficiente de dilatação. Então, como é que a gente sabe que um material dilata mais do que o outro? É só comparar o coeficiente de dilatação. Perfeito? Agora vamos aqui para o de baixo. Aí de baixo a gente segue um raciocínio parecido. Dilatação superficial, no caso aqui, são 2 dimensões. Ou seja, eu estou falando agora de uma área, né? Eu estou calculando a variação de uma área. Então eu falo assim, ó, a variação da área depende da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação de temperatura. Ok? Então, mesma coisa, eu vou colocar aqui, né? Chamando a atenção para a minha fórmula. E aí eu tenho que chamar a atenção aqui para o beta. Ah, o beta agora é diferente do alfa? Um pequeno detalhe, mas a ideia é a mesma. Representa tanto que o objeto vai aumentar ou diminuir a sua área conforme a dilatação. Então, ó, o coeficiente de dilatação superficial. Deixa eu pegar a borracha aqui. Superficial. Superficial. Tá aí. Então, ó, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, ele é 2 vezes o alfa. Aí você fala assim, David, por que você está falando isso? Se por acaso, né, aparecer em um exercício sobre dilatação superficial, mas deu um coeficiente linear, você tem que multiplicar por 2, senão não dá certo. Porque o superficial é 2 dimensões, então é o beta. O beta é 2 vezes o alfa, porque o alfa é uma dimensão. Essa que é a ideia. E agora, para finalizar, dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, gente, vai ser muito útil para líquidos, tá? Muito, muito útil. O que é dilatação volumétrica? São 3 dimensões. Olha que beleza. Então a gente tem a dilatação em 3 dimensões. Então a gente está falando aqui do volume. Essa que é a ideia. Então a gente está falando de uma dilatação volumétrica. Então a variação do volume depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vezes a variação de temperatura. Show? Então, vamos pegar aqui e grifar. E aí a gente chama a atenção aqui para o coeficiente. Ó. O coeficiente de dilatação volumétrico, o gama, ele é 3 vezes o alfa. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Mas com isso a gente revê, né, essa parte de dilatação. Então, ó, a gente tem a dilatação térmica. O que é dilatação térmica? É a variação das dimensões devido à variação de temperatura. A gente tem a dilatação linear, que é em uma dimensão. A gente tem a dilatação superficial, que é em 2 dimensões. E a gente tem a dilatação volumétrica. Perfeito? Então, com isso, a gente tem aí a nossa pequena revisão do conteúdo em si, tá? Agora eu vou fazer outro vídeo, mas resolvendo a prova P2 como forma de fixar essas informações, beleza? Valeu!